Olá, bom dia, boa tarde para quem não almoçou ainda, para quem está almoçando, para quem vai almoçar. Sejam muito bem-vindos. Esperando o pessoal entrar. Olá. Bom dia, boa tarde. Vamos entrando. Acompanhar vocês no almoço, um horário diferente, né? A gente vai pedindo para que vocês deem os coraçõezinhos aqui no cantinho de baixo, porque aí mais pessoas podem ter acesso, né? O Instagram considera mais relevante a nossa live. Então, vamos conversar sobre esse assunto tão importante e relevante, né? A Aline já entrou. Vou chamando ela aqui pra gente ir começando aos pouquinhos. Tá trovoando bastante aqui. Esperando a Aline, vamos ver se dá certo. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Não sei, tava falando Bom aqui, dia tem... ainda, bom dia para você. não almoçou ainda. Ainda não. Eu também não, então bom dia. Então, tá, muito obrigada pelo bom dia para ti também, que passamos um ótimo momento nós agora. Eu tava aqui escutando uma música que me remete muito ao que a gente vai conversar agora. Tava agradecendo, né, por a gente ter a oportunidade de ter esse canal aqui aberto, de ter essa dupla, de ter essa parceria, de ter essa capacidade de falar sobre esse assunto que dá um nó na garganta, né? Esse assunto que tão evitado é, e a gente poder estar aqui trazendo um pouco de luz, um pouco de clareza, um pouco de informação, né? Faz muito sentido na minha vida. Agradeço pela tua parceria, né? Ai, eu Agradeço. que agradeço. Da gente poder atingir tantas pessoas, né, sobre esse assunto, como tu falou, que dá um nó na garganta. E que é É, super tabu pra todo mundo, né? sim, né? E agradeço as pessoas que estão aqui entrando agora também, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Tem um coraçãozinho aqui do lado, vocês podem ficar apertando ali se vocês quiserem para mais pessoas saberem que está rolando essa live, que está rolando esse assunto. Da mesma forma também depois, né, Rebeca, a gente vai deixar disponível, né? A Uhum. gente quis fazer hoje ao meio-dia para mudar um pouco mesmo, para chamar um pouco a atenção e também para a gente poder, às vezes, desligar a TV, desligar essas notícias que são, às vezes, tão manipuladas pela mídia, pelo sistema, e a gente poder estar ligando aqui nesse assunto que é tão importante, né, Rebeca? Exato. Então, acho que a gente pode começar falando, né, desse assunto. Acho que Porque sim, acho que né? vai render bastante, né? Vai faltar tempo. É. Então, acho que talvez a gente pode começar falando por que amarelo, né? Tu tá aí com a tua mantinha amarela, eu usei uma blusa que tem detalhes amarelos, né? E por que que setembro amarelo? Por que que tiraram um mês para isso, né? É um mês de conscientização, na verdade. É só pra gente, verdade, isso existe, né? Tem gente que não convive com isso, então, às vezes a gente precisa de um lembretezinho, né? O Sim, setembro é amarelo. Então, a mídia não pode falar sobre isso, a gente acaba esquecendo, né? A mídia é proibida. Proibida não, tem orientações da é. OMS
de que não falem sobre isso, porque podem desencadear o efeito Werther, que a gente chama, né? Eu até colei aqui um pedacinho explicando sobre esse efeito. Posso ler? Claro. Então tá. Em 1774, o escritor e filósofo alemão Johann Wolfgang von Goethe publicou Os Sofrimentos do Jovem Werther. Era um livro. A obra narra as desilusões amorosas de Werther, jovem de personalidade sensível e artística, que acaba se suicidando, o que acarretou na época em uma onda de suicídios, e o livro foi até proibido em alguns países. Então, por isso se chama Werther, em função desse personagem do livro, né? E eu encontrei uma fala de um professor da UFSM, da Universidade de Santa Maria, né? Márcio Marangon, o nome dele. Ele diz que o efeito Werther precisa ser visto novamente, na atualidade, como um problema que vai muito além das estatísticas. É um problema de sentimentos, de estética e de vida. É. É um assunto de saúde pública, na verdade, né? A gente precisa entender que esse não é um assunto individual, não é um problema familiar, não é um problema genético. Ele é um assunto, um desafio e uma responsabilidade de saúde pública, né? Porque nós pertencemos ao todo e o todo também nos completa, né? E quando a gente entende a vida assim, a gente entende que o que reflete, o que ressoa na gente é, sim, né? O que a gente, o lugar, o movimento em que a gente está inserido, mas não só, né? Então, é preciso rever muitas coisas quando a gente fala de suicídio, né? A gente está falando de um assunto que é muito sério, que é muito grave e que muitas vezes não é falado. Muitas vezes não, na maioria das vezes. Quase nunca, né? Quase nunca. Só, né, na verdade, quando acontece, né? Isso. Daí causa esse movimento de fala, esse movimento de, vamos dizer, as pessoas ficam impactadas com isso, quando na verdade muitos impactos poderiam começar muito antes do suicídio acontecer, porque nós deveríamos nos impactar com o sofrimento alheio, né? Nós deveríamos nos impactar com a dor do outro, não julgar, né? Como muitas vezes a nossa sociedade nos conduz aí fazendo. A gente deveria poder ter esse olhar de impactar-se, né? Antes, né, do fato acontecer, né? A gente pode se impactar com os números, porque a gente tem hoje esses dados, né? E são impactantes, né, Rebeca? Tu mesma trouxe ali em uma das tuas publicações os Muito. 40 segundos, né? Exato. Tu tá travando um pouquinho pra mim, eu não sei se é a minha internet ou a tua. Melhorou? Agora tá bem? Agora eu tô te ouvindo. Tá me vendo? Sim. Tá, então tá. Então, por que o setembro amarelo, né? O setembro amarelo, na verdade, também contém o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né? Não é apenas um mês aleatório, né? Ele é um mês onde mundialmente, não é aqui em Ivoti, não é aqui no Rio Grande do Sul, não é no Brasil, mundialmente, dia 10 de setembro, né? É o dia onde se faz esse movimento de cuidar, preservar e prevenir, então, né? Cuidar da vida e prevenir o suicídio, né? Nós temos, como ser humano, necessidades de ter essas âncoras, né, Rebeca? Nossa mente, ela precisa nomear um dia para aquilo. A gente funciona com esses símbolos, né? Então, esse símbolo do amarelo, claro, ele também, né? Tu tem, né? Já contou para nós, inclusive, por que que é amarelo e por que que é setembro, né? Quer contar de novo? Pode ser. Bom, lá em 1994, nos Estados Unidos, um menino que gostava muito de carros, menino, 17 anos, né? Quase homem ali, um adolescente. Gostava muito de carros, ele reformou um Mustang e pintou de amarelo. E com esse carro ele se suicidou. Então, o carro era amarelo
E no velório dele, a família acabou distribuindo mensagens de apoio com uma fitinha amarela, né? Justamente em função da cor do carro. Mensagens oferecendo ajuda, enfim, para que as pessoas pudessem procurar, porque ele não parecia não demonstrar sinais, né? Que é o que na maioria das vezes acontece. A gente não Sim. fica muito atento aos sinais. Então, lá em 1994 que começou esse movimento de associar o amarelo ao suicídio, né? E eu acho muito legal porque, além disso, o amarelo é uma cor que remete luz, né? O amarelo do sol, o amarelo, enfim, das flores, né? Uma cor quente. Eu gosto também de pensar que o amarelo é o amarelo do semáforo, sabe? Tá, presta Boa. atenção, entendeu? Presta atenção. Ainda Uhum. não é vermelho, tá amarelo, entendeu? A gente ainda pode correr, na verdade, né? Parar, né? Não na sinaleira, a gente não corre no amarelo, né, gente? A gente para e olha para aquilo ali, mas num caso de uma pessoa que tenha uma ideação, a gente ainda pode correr e acolher, né? A gente ainda pode olhar que tá no amarelo, não tá no vermelho, não tá verde, mas ainda não tá no vermelho, tá no amarelo, né? Eu gosto muito de pensar nesse semáforo no amarelo neste sentido, né? Perfeito. E eu me pergunto, e me perguntam, e a gente se pergunta por que a gente precisa se preocupar, né, com esse assunto, se a pessoa, ela tem vontade própria, a vida dela, ela faz o que quer com a vida dela, não é assim? Quando a gente tem dados tão alarmantes e impactantes como os dados que nós já temos hoje sobre a idade das pessoas que se suicidam, sobre as formas como as pessoas se suicidam, e sobre o tipo de vida que essas pessoas se suicidam. Nós, enquanto brasileiros, enquanto membros dessa sociedade, temos uma autorresponsabilidade nisso tudo. Porque é uma tragédia silenciosa, né? É uma tragédia silenciosa, mas ela é uma denúncia coletiva. Todo suicídio que acontece, na verdade, ele fala algo da sociedade onde aquele sujeito está inserido, da comunidade, do lugar onde esse sujeito está vivendo. E por isso que é uma questão de saúde pública, porque sim, a gente precisa criar políticas que façam com que os sujeitos eles se sintam bem, se sintam encaixados, se sintam livres, na verdade, não encaixados, né, mas livres, na verdade, para poder viver da sua forma como eles podem, como eles conseguem, né, sem sentir-se menos, sem sentir-se incapaz. Né? Uhum. E esse é um ideal, uma utopia de mundo, assim, né? Mas É. quando a gente olha para os dados, por exemplo, de 2015, gente, a gente olha que o suicídio ele foi a segunda causa de morte no mundo. Segunda causa de morte é o suicídio. Tantas pessoas lutando para viver e o suicídio também é uma doença onde as pessoas também precisam de cuidado e a gente precisa olhar para isso, né? O suicídio, ele ocorreu em 2015, né, nesse ápice aí, onde 78% das pessoas que conseguiram realizar o suicídio eram de países de baixa ou média renda. Isso nos fala algumas coisas também, né? Muitas, muitas. Eu olhei esses dias aquele seriado barra documentário, barra filme, né, que saiu na Netflix, sobre as redes. E eles Uhum. falam um pouquinho sobre como isso também está impactando muito na vida dos adolescentes, né? Uns dados mais atualizados da OMS que eu encontrei de 2018, março de 2018, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Entre 15 e 29 anos é a maioria, né? Então, isso dá um pouquinho mais, 3 vezes a população de Novo Hamburgo. Olha Imagina. a quantidade de gente, né? A gente não... E a gente não fica sabendo por quê? Porque não é noticiado, né? Não pode ser noticiado. E a gente precisa rever isso, né, Rebeca? A gente precisa rever isso, porque, na verdade, a gente pode evitar isso falando sobre isso, né? Precisamos falar, né? Precisamos. Exatamente. Então, esse mês amarelo ele é muito importante nesse sentido, principalmente para nós, né, que somos de saúde, somos da saúde mental e buscamos espaços para falar quando a gente recebe a oportunidade de ter um mês para que as pessoas coloquem a sua atenção para esse assunto.
a gente fica grata demais e precisa aproveitar essa situação para também trazer informações verídicas, trazer dicas, trazer técnicas, trazer movimentos que podem sim modificar o próximo Setembro Amarelo, que podem modificar os números, que podem modificar os acolhimentos, que podem modificar a vivência, né, daqui para frente, para que o nosso próximo Setembro Amarelo daqui a pouco tenha dados muito melhores do que os dados que nós temos hoje. Né? Uhum. Exato. Acho que é o que a gente busca, né, no nosso trabalho, principalmente isso, né? Acho que a maioria da procura, assim, de pessoas que vêm em busca de terapia é a depressão, né? Esses dados estão aí. E a depressão, né? Vamos lá, então, né? Ah, depressão. Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente tem tantos dados, tem tantas informações, mas às vezes tem coisas tão sutis que a gente pode estar trazendo sobre esse quadro também, né? Que a gente pode estar olhando para nós no nosso autocuidado todos os dias e também olhando com cuidado para as pessoas da nossa família, para as pessoas do nosso entorno e estar identificando o que é quando começa, né? E dessa forma produzindo saúde mental, né? E também tendo autoconhecimento e autocuidado, né, Rebeca? A gente fala muito de autocuidado aqui, a gente fala muito de empoderamento, a gente fala muito de autoestima, porque a depressão, na verdade, ela vem lá no iniciozinho, bem lá no comecinho, gente. Claro, tem alguns quadros de depressão que eles acontecem devido a um fato traumático, a algo que acontece e desenvolve-se, então, né, esse quadro. Mas ela pode acontecer sem ter acontecido nenhum fato traumático. A gente não escolhe ter depressão, ela vai começando bem aos pouquinhos quando nós vamos perdendo nossa capacidade de nos olharmos. E o mais interessante ainda de nos aceitarmos, né? Quando muitas vezes a gente coloca algo lá na frente como uma expectativa nossa e a gente fica ali se autoexigindo, fica se autoflagelando e se diminuindo, né? Esses pensamentos todos, esses pensamentos vão ir fazendo volume na nossa cabeça, né? Quando a gente vai pensando mal sobre nós mesmos, quando a gente vai se diminuindo, quando a gente vai tirando aquilo de bom que a gente tem, apagando a nossa luz, isso vai se multiplicando, né? E de repente a gente tem um humor todos os dias mais deprimido. E esse humor, tá, eu vou me deprimindo mais ou menos só na hora de chegar em casa. Lá pelas 6 da tarde vai me batendo uma bad, que eu começo a ver tudo que eu não fiz hoje, eu começo a ver tudo que eu deixei de fazer, tudo que eu fiz errado. E daí todos os dias, mais ou menos ali naquela hora, esses pensamentos eles vão vindo, eu vou me sentindo daquele jeito. Daqui a pouco, isso não vai ser 1 ou 2 dias por semana. Daqui a pouco eu vou perceber que isso está acontecendo todos os dias comigo, que eu estou fazendo isso comigo todos os dias. Daqui a pouco eu tô fazendo 3 vezes ao dia. Daqui a pouco eu não tô mais conseguindo controlar o quanto esse humor se transforma assim em um quadro depressivo. Né? É porque os nossos pensamentos vão longe, né? E na verdade, eu gosto sempre de falar, não pensa num elefante amarelo pulando corda. É a primeira imagem que veio na minha cabeça, um elefante amarelo pulando corda. Então, quando a gente faz força ainda para não pensar, parece que as coisas vêm com mais força ainda, né? E é difícil sair disso sozinho. Sim. E quando eu tava assim, preparando e pensando esse conteúdo, né, que a gente tá aí já há algumas semanas, né, se preparando para fazer um encerramento desse mês, de uma forma que realmente faça sentido todo esse movimento amarelo, né? Eu fiquei, né, trabalhando aqui algo que nós, na nossa prática como psicólogas, talvez a gente faça muito, mas que eu não sei se as pessoas realmente, todas as pessoas que podem ter acesso hoje a essa live, fazem isso. Que é perceber que nós, muitas vezes, estamos hoje vivendo de acordo com os valores que nos foram entregues lá na nossa infância. Com algumas verdades que nós compramos quando a gente ainda era muito pequeno. Né? A gente não tinha muita capacidade. Então, assim, o quanto às vezes a gente traz lá de um desenvolvimento infantil, talvez que não foi muito saudável, às vezes de alguns traumas lá da infância, a gente vem trazendo isso junto.
E daí a gente vem para esse assunto que é a nossa criança interior, né? Que nós duas a gente sempre tanto conversa sobre isso. E sobre também a importância de olharmos hoje para as nossas crianças, né? Porque o suicídio normalmente, e o dado é assim, a gente tem dados que é de 15 a 29 anos, né? 15 é muito pequeno. 15 ainda é um adolescente recém-nascido, né? É. É uma criança, Recém-adolescente. uma criança ontem, 15 anos, né? E o que, né? O que veio com essa criança durante essa infância, gente, que fez esse movimento aos 15 anos estar tão deprimido? A ponto de, nesse momento da vida em que a gente deveria, que a gente sabe que todos os hormônios estão ali fervendo e crescendo para que a gente floresça, para que a gente cresça, que esse ser humano não tenha este desejo, né? Então, a infância é um lugar que eu sei que tu trabalha, que eu sei que tu te dedica. É um trabalho muito importante, né, Rebeca? É um lugar muito importante, né? Demais, demais. Eu tô das frases hoje, eu encontrei uma outra frase sobre a infância, que é, deixa eu achar aqui, é de um educador italiano, Loris Malaguzzi, não sei se eu falei certo, mas enfim, a frase é curtinha, mas é gigante. Falamos e lemos muito sobre as crianças, mas falamos pouco com elas e observamos muito menos. Né? Então, como o assunto infância e criança e educação infantil sempre é trazido, sempre é lembrado, né? Todo mundo dá muita importância, mas será que a gente está conversando com as crianças? Será que eu estou observando meus filhos, meus sobrinhos, meus netos? Será que eu estou conversando com eles? O que eles estão sentindo? Escutando eles. E com a criança é diferente, né? Não é só perguntar, mas o que tu tá sentindo? Com a criança a gente precisa, às vezes, nomear o que ela tá sentindo, porque ela não sabe. Né? Ela não sabe o que é sentir, ela não sabe o que é raiva, o que é ódio, o que é amor. Né? Então, a gente precisa nomear esses sentimentos para que as coisas fiquem organizadas e estruturadas dentro de uma criança, né? É. A Cris, nossa colega que está aqui na live, disse assim, isso, nossa base familiar, agora ela falou de novo, os pais precisam estar abertos para ouvir os filhos, né? A Jo também colocou ali, a criança não tem voz. E me lembrou agora o comentário das gurias aqui, me lembrou agora uma situação que eu refleti esses dias sobre por que tu tá chorando. Essa pergunta, assim, né? E que muitas vezes a gente vem do lugar de querer julgar, né? Se é um motivo ou não para choro. E não cabe a nós, né, Rebeca? A gente, naquele momento em que o choro já aconteceu, não cabe a nós reprimir essa expressão da emoção, né? Que é o choro. Então, muitas vezes, até agora, como adulto, assim, mas isso talvez seja um hábito lá, engole o choro, sabe? Para os meninos se fala muito isso, é muito triste, muito cruel fazer isso, sabe? De alguém ter que engolir o choro, né? Ou de... É que sabe o que acontece? Eu vejo que nós não sabemos lidar com o choro do outro, porque nós não lidamos com o nosso choro. Não aprendemos, a gente não aprendeu. Entendeu? Né? Então, quando o outro chora, a gente se desespera porque a gente lembra da nossa incapacidade de lidar com o nosso próprio choro. Com o nosso choro que está engolido, que está engasgado, que está ali como um espinho muitas vezes. Então, quando o outro chora, isso mexe comigo e eu não quero que o outro chore. Mas como é bom poder chorar, como é bom quando a gente pode acolher o choro de alguém e dizer, tá tudo bem, chora então, tá tudo bem. E a gente chora por quê, né? Porque tá transbordando alguma coisa, o choro é a água que sai da gente, então... Normalmente o choro acontece porque a gente tá triste, né? E a gente não pode estar triste. A gente não pode. Então, sim, a gente não consegue lidar com o choro dos outros, que dirá com o nosso. A gente não suporta o nosso choro, né?
É, e daí com as crianças é isso. Aqui a gente tá o pessoal todo junto com nós nesse mesmo pensamento. A Bruna colocou, precisamos ensinar sobre emoções e sentimentos para a criança, né? Uhum. É isso que acontece com o exemplo. Quando a gente mostra o que a criança, que nem tu disse, a gente tem que nomear o que a criança está sentindo, né? Quando a gente ajuda a criança a conhecer os seus sentimentos, então se ela for chorar, tá tudo bem. Se ela tem que saber por que ela tá chorando, o que ela tá transbordando, né? A gente Uhum. não vai dizer assim, que nem a Cris está colocando, que não precisa chorar. A gente precisa dizer, chora, eu te acolho, né? E Uhum. chorar é uma forma de lidar com as emoções, sim. Isso Né? que a Bruna Existem... falou do exemplo, né? Eu escuto muito de mães, né? Ai, mas eu não chorei daí na frente deles, né? Eu fui lá pro quarto e chorei sozinha. Não quero que eles me Uhum, vejam uhum. chorando. Por que não? Qual o problema? Todo mundo chora. Todo mundo fica triste às vezes, né? Exato. E é assim que a gente começa a aprender a lidar com as emoções. E até a gente mesma, a nossa prática, assim, às vezes as pessoas estão ali querendo se tratar, estão lá no consultório, na clínica de psicologia e segurando aquele choro, né? O Uhum. quanto a gente precisa se libertar dessa crença de que chorar é ruim, de que chorar é fraqueza, né? Chorar não é fraqueza, gente. Tem momentos em que a gente precisa chorar. Tem momentos em que a gente precisa acolher a nossa tristeza. E isso não é bobagem, né, Rebeca? Nossa, Não nem é um pouco. bobagem, né? Se sentir triste e pensar que se sentir triste é bobagem é um erro, né, Rebeca? Exato, exato. A gente precisa sentir a tristeza, né? Gosto de dizer que quando a gente chega num lugar que a gente não gosta, a gente normalmente vai embora. A gente É, não pode fazer isso com as emoções, né? Quando a gente chega num lugar que tá doendo, às vezes a gente precisa encarar isso aí, sentir isso aí, o que a gente tá sentindo, né? Tentar exato. entender por que eu não tô gostando de estar nesse lugar, que sentimentos que isso tá me despertando, enfim, a gente precisa sentir, né? E sabe que a gente falando agora sobre tristeza e chorar, né? Também existe não sei se é um mito, não gosto de dizer essa palavra, mas existe um saber meio coletivo de que as pessoas que estão em depressão são as pessoas que estão chorando, as pessoas que estão tristes, que estão fazendo Uhum, isolamento social, né? Não por causa do Covid, né? Mas que estão se recluindo, estão se isolando socialmente, se colocando nesse lugar, né? A uhum, gente vê muitas vezes essa frase, assim, as pessoas não sentem mais prazer, estão com depressão, né? Mas não é só isso a depressão, né, gente? Muitas uhum, vezes os quadros depressivos, eles vão aparecer, sabe como? No excesso de bebida alcoólica. As uhum, pessoas começam a beber demais. No excesso de trabalho, as pessoas projetam, né? Num excesso em alguma área da vida, falta que tem lá em outra. E daí elas fogem, porque a Rebeca falou isso, agora eu me lembrei, né? Porque uhum, elas fogem de lidar com aquela tristeza, com aquela dor, elas projetam lá em outro lugar e elas vão se colocando lá, porque elas estão, na verdade, fugindo de uma emoção que precisa ser trabalhada, uhum, né? As pessoas deprimidas nem sempre estão em casa. Deprimido significa que o nosso sistema nervoso está deprimido. Deprimir é baixa, né? É uma uhum, depressão, é um buraco, é um afundar-se, né? Esse afundar-se pode sim ser revelado em alguns comportamentos, né? De isolamento, de reclusa, de posição fetal, né? Mas ele também uhum, pode se revelar como a nossa baixa cognitiva. Uma pessoa que não está conseguindo tomar decisões, está se colocando em risco, está colocando a uhum, sua família, às vezes, em risco, vamos dizer, suas vitórias, está colocando o seu trabalho em risco, está colocando a sua honestidade em risco, está colocando o seu eu em risco, também pode estar declarando uma depressão, uhum, né? uhum, Porque a pessoa, ela está vivendo, ali, a Débora agora que eu falou, e ela está vivendo sem sentido, ela só está repetindo. Tá só repetindo, 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 e a gente percebe que está perdida no que está fazendo, uhum, né? uhum, Então a gente também precisa olhar para isso, que depressão não é só quem está em casa com um comportamento, né, deprimido. Depressão também é isso, muitas vezes quando as pessoas estão se matando lentamente, elas estão uhum, se colocando em situações
de suicídio lentamente e com o aval da sociedade daí, né? Por quê? Porque ela tá bebendo, beber pode, né? Beber e dirigir Sim. pode. Isso é uma ideação, isso é alguém que não está amando a sua própria vida. Então, E são esses são consequências. isso são sinais e sintomas, né, que as pessoas vão apresentando, que até na psicologia a gente chama de comorbidade, né? Pode ter Isso. depressão e pode ir para o alcoolismo também. Então, enquanto tu falava, eu lembrei também que eu anotei aqui para falar sobre as crianças, né? Já que a gente está falando sobre as crianças antes, que as crianças também têm ansiedade, algumas crianças também têm depressão, né? E isso aparece de outras formas, não só chorando. Aparece com irritabilidade excessiva, né? Aparece com agressão. Então, são sinais e sintomas também nas crianças que vão para esse outro lado que a gente pensa que é só chorar a depressão, né? Só se isolar. E não é verdade, né? A Débora estava trazendo aqui, né? Que é uma sensação de solidão total, independente de qual sintoma. A pessoa, ela realmente, ela se sente excluída, ela se sente sozinha, ela não sente pertencimento em nada que ela faz, em nenhum lugar. E a gente precisa entender que a pessoa precisa de ajuda nesse momento. Ela não precisa de julgamento, ela não precisa de lição de moral, ela não precisa que lembrem ela que ela está sofrendo, ela precisa de ajuda, ela precisa de uma mão estendida, né? E por isso, Rebeca, então, que eu acredito que a gente também precisa falar sobre a importância da rede de apoio das pessoas, né? Sabe que na semana passada a gente fez um seminário teórico sobre o suicídio e a gente leu um artigo e nesse artigo falava, tinha uma frase muito bacana que era assim, a pessoa que tenta o suicídio, ela não tá querendo acabar com a vida. Ela tá buscando uma forma de lidar com aquela dor, de acabar com aquela dor, não com a vida, né? Isso é algo que a gente fala muito até na psicologia. Então, o suicídio nada mais é do que uma tentativa de fuga em busca da vida. Né? E alguns dados assim que eu achei super importante assim trazer, né? E vou trazer para nós aqui para a gente poder continuar, tá? Aproximadamente 60% das pessoas que conseguiram realizar o suicídio nunca tinham tentado antes. 60% das pessoas nunca tinham tentado antes e conseguiram realizar o suicídio na primeira tentativa. Isso é um número muito alto. Mostra É um enorme. quadro depressivo muito grave. Porque uma coisa é a ideação, outra coisa é a tentativa, outra coisa é o suicídio. Todos esses assuntos são importantes de serem falados, todos precisam de ajuda, todos precisam de tratamento, né? Mas conseguir realizar é o sinal vermelho, não é mais o amarelo. Desses 60%, então, das pessoas que conseguem, né, conseguiram, é uma pesquisa, tá? Depois eu posso até passar aqui nos meus estados. 50 a 60% nunca tinham consultado com um profissional de saúde mental. E essa pesquisa, ela é feita com base, né, em entrevista com os familiares depois, né? Ela é uma pesquisa feita com as famílias de pessoas que tiveram ideação, tentativa ou conseguiram realizar o suicídio. Né? Desses 50% que nunca tinham consultado com um profissional da área de saúde mental, 2/3 declararam a intenção para parentes próximos ou amigos uma semana antes de cometer o suicídio. O que é uma declaração, Rebeca? Falar diretamente? Comunicar. Tô te avisando. Ele não tá pedindo ajuda, né? Ele tá avisando, tá declarando. Por isso que a gente precisa entender e cuidar também muito da rede de apoio. Porque as pessoas, elas falam, mas a gente tem que escutar, não julgar. Né? E daí o último dado, então, que é metade das pessoas que conseguiram realizar o suicídio foram em consultas com profissionais da saúde, não da saúde mental, né? No último mês antes de realizar.
né? O suicídio. Então, são dados super importantes porque fala da questão em que o sujeito está inserido em uma comunidade, ele está lá num posto de saúde, ele está lá numa família, ele está lá num bairro, numa empresa, muitas vezes. E são Uhum. esses os lugares onde nós precisamos ter canais abertos, né, para ouvir as pessoas também, né? Assim como lá na escola, né, as crianças também precisam ter esse lugar para fala, esse lugar para escuta, né? A gente precisa, Uhum. enquanto seres humanos, estarmos nos capacitando. Ah, mas daí a gente, né, vê tantas coisas que os profissionais da saúde, que os profissionais da educação são exigidos, agora a gente vai exigir mais isso. Não é para profissionais isso. A gente está falando com pessoas. Simples, pode ser o teu vizinho. Pode ser o motorista do ônibus que tu pega todos os dias. Uhum. Olhar no olho, perceber o outro, né? O quanto é importante cada detalhe quando a gente está falando de preservar uma vida, né, Rebeca? Uhum. Eu acho que o Setembro Amarelo, ele lembra que a gente tem que cuidar da gente, mas que a gente tem que cuidar do outro, né? Olhar para o outro, perceber o outro, ouvir o outro. Exato. Que acho que talvez a Covid fez isso com a gente também, né? É, A faz gente cuidando da sentido. gente, tá cuidando do outro, é uma coisa meio parecida, né? Somos uma comunidade, acho que a gente tá começando a entender isso agora. A gente precisa ter empatia com as pessoas, porque a gente tá aqui junto, né? Vivemos juntos. É. E essa pandemia aí, ela trouxe muito, né? Esse olhar do quanto o meu comportamento, o quanto o meu movimento impacta a vida do outro, né? O quanto o movimento Uhum, do outro pode acabar com a minha própria vida, né? E uhum, essa autorresponsabilidade que a gente tem de aceitar e assumir esse papel como uma rede, como um coletivo, porque a gente não vive no individual. O individual, essa solidão, ou é um quadro patológico ou é uma escolha, que também vai levar a um quadro patológico. Alguns uhum. momentos de solitude, alguns momentos de conexão interior nos fortalecem, sim, mas alguns momentos. Não uma escolha contínua, né? Uhum, Então a gente também precisa entender esse movimento, né? exato. E eu acho que no sentido de pedir ajuda, né, de procurar ajuda, tem canais muito fáceis de acesso aí, né? A gente tem, por exemplo, o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Uhum. Já vi placas lá em Novo Hamburgo, até pela BR, assim, né? Que eles têm atendimento 24 horas. É só ligar no 188. Então, a gente tem acesso, né? Por que será que as pessoas não estão procurando? Agora, a Débora até trouxe que é uma dor muito grande, né? Não julgar o posterior, né? O que que Uhum, acontece? As pessoas, depois que... E de relatos, assim, né? De atendimentos e de acompanhamentos que já vivi, assim, né? Me autoriza a trazer. As pessoas depois se cobram. Primeiramente, né? Quando a gente está falando de uma ideação, a gente está falando de alguém que está com um pensamento, né, muito solidificado e está vendo uma única saída. Está uhum, generalizando, a única solução para isso é isso, né? A gente já está falando de uma rigidez mental, a gente está falando de um adoecimento. A rigidez mental é um adoecimento mental. Quando a uhum, gente tem essa rigidez mental, a gente também tem uma autocobrança demais, entendeu? E essa autocobrança, no momento em que tu vai, né, entrando pro quadro depressivo, tu vai tendo a tua capacidade cognitiva caindo, 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 até que chega um momento em que tu não consegue realmente mais ter um julgamento cognitivo favorável para salvar a tua vida e que tu julga, tu mesmo julga que acabar com a tua vida é o que vai acabar com esse sofrimento. Numa tentativa de suicídio, quando a pessoa não consegue realizar, o quadro depressivo pode piorar muito, porque depois que a pessoa realizou essa tentativa, o índice de autocobrança dela vai virar vergonha. E uhum, ela vai se ver normalmente como uma fraca, como uma pessoa que ela vai ter mais vergonha, mais cobrança, ela vai se sentir pior ainda com ela mesma depois da tentativa. Então, por uhum, isso que muitas vezes é difícil de ligar,
de falar. Às vezes acontece muito que os sujeitos, né, eles estão amparados por uma rede que trazem o pensamento diferente, que, cara, não sinta vergonha, sinta orgulho de ter parado, sinta-se capaz de cuidar da tua vida agora, né? Então, Uhum. essa rede ela é muito importante, porque a forma como a rede vai cuidar desse sujeito depois ele tentar o suicídio é que vai fazer com que ele consiga realmente superar ou com que ele simplesmente coloque panos quentes naquele sintoma que é tão sério, né? Uhum. Os Uhum. familiares também sofrem, né? Os familiares também, de alguma forma, estão adoecidos, né? Porque ninguém Sim. adoece sozinho. Normalmente é um adoecimento maior que uma pessoa traz, na verdade, né, à É o tona, bode expiatório, né, da família. né? Então, por isso é tão importante. Existem esses recursos, as famílias têm que conduzir, porque às vezes eles vão, vai ter a tentativa e a família vai ter que dizer, cara, eu não posso te ajudar, mas olha aqui, ó, tem esse canal aqui, tem esse lugar aqui, tem o CVV, tem Uhum. o CAPS na cidade que a gente mora, tem o hospital, tem muitos lugares em que a gente pode buscar ajuda e a gente pode levar também, né, as pessoas que precisam de ajuda, porque às vezes sozinho é mais difícil, principalmente nesse momento, né? Uhum. É Uhum. muito É, difícil. e eu acho que para a gente ser essa rede que consegue apoiar, a gente precisa conhecer, né? É, Tudo que a gente não conhece nos assusta, nos deixa inseguros e a gente não consegue dar um apoio, falar sobre isso. Então, por isso a importância de sempre falar sobre isso, né? É importante que todo mundo possa conhecer e falar e entender. Não só quem sente, não só quem já tentou suicídio, não só quem tem depressão, não. Todo mundo precisa conhecer e falar sobre isso, né? até porque quem tem depressão, como eu estava falando, tá com o seu sistema, vamos dizer assim, cognitivo prejudicado, tá com uma Uhum. rigidez mental. E é uma doença, a Débora trouxe aqui, é uma doença. É. Precisamos aceitar esse quadro como uma doença. É uma Uhum. doença do nosso sistema nervoso, né? E a gente Uhum. precisa de um Alterações profissional. neuronais, né? Uhum. Exato, é fisiológico, né? É mental e é fisiológico. A gente não pode deixar para depois, porque vai ir aumentando, vai ir se, vamos dizer, proliferando esta Uhum. situação e a gente vai tendo um quadro cada vez mais grave. E esse também é um movimento de entender, porque o que que acontece? O quadro ele vai ficando grave, né? É como talvez uma infecção na garganta. Não começa de um dia para o outro uma inflamação. Ela vai dando Uhum. sinais, é um pouquinho um dia, outro. Opa, peraí. Né? Tu sente um pouquinho antes Isso. de começar, mas se tu não presta atenção, quando tu vê, tu já tá lá com a sinusite de cama com antibiótico. E a saúde mental é a mesma coisa. Vai vindo alguns alertas, vai aparecendo alguns sinais que a gente precisa dar conta de olhar, né? Mas às vezes Uhum. no mundo que a gente vive, a gente está tão sobrecarregado de tanques e de algumas outras cobranças que a gente não se impacta mais com o sofrimento do outro, a gente não se importa muito mais com o sofrimento do outro. Por isso que é tão importante a gente ter um mês para dizer eu me importo. Uhum. A gente tem que fazer isso sempre, né? Mas oferece ajuda, né? Aí Uhum. esse é o momento de a gente poder olhar ao redor, né? De a gente poder olhar para como a gente pode aliviar a dor do outro e que soluções a gente pode pensar para estar diminuindo essa dor, para estar fazendo essa pessoa se sentir melhor consigo mesma, através do Uhum. nosso fazer, através da nossa prática, através dos nossos próprios comportamentos, né, Rebeca? Uhum. E tu falou de dor de garganta e ficar doente, né? Me veio logo a medicação na cabeça, né? Como às vezes a gente percebe que está adoecendo mentalmente e daí a gente procura direto uma solução na medicação, É, né? Que às vezes é o caminho mais fácil, a gente não está pronto ainda para encarar as nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa história. Acontece às vezes isso, né? é. Então, principalmente na depressão, assim, né? Normalmente, o que que o medicamento vai fazer? Ele vai abafar o sintoma. Mas por que que esse sintoma tá ali? Né? Então, é impossível a gente tratar um sintoma sem falar sobre ele.
E é muito interessante, né? Porque, gente, então se já existe um remédio, por que que as pessoas ainda estão doentes? Se já existem medicamentos capazes de controlar a depressão, por que que se tem depressão ainda? É contraditório, né? A gente tem uma sociedade cada vez mais medicalizada, cada vez mais robotizada nessa medicalização de forma muitas vezes não responsável, né? Uhum. E ainda assim os dados de suicídio vão aumentando. Isso é incongruente, né? Isso Muito, significa né? que talvez não seja somente a medicação. A medicação ela é uma parte importante, talvez necessária desse tratamento, mas não é ela que vai ser todo o tratamento. Ela é uma Uhum. parte do tratamento, né, Rebeca? Vocês Exato. concordam, né? É, por um tempo, talvez ela, como eu falei, ela consiga abafar isso aí, essa tristeza, né? Mas e depois? E a causa, né? Eu sempre digo assim, quem me conhece, quem já foi meu paciente, assim, eu sempre gosto de usar a medicação como um gesso quando a gente quebra o braço, Uhum. né? O gesso não cura o osso. O gesso, ele não tem nenhuma ação curativa. Uhum. O gesso, ele simplesmente condiciona como que aquele membro vai se comportar para que a cura possa acontecer. Deixa ele um pouquinho mais organizado, talvez, né? Isso aí. Ele organiza o movimento. Uhum. Então, é de dentro para fora a cura. O osso vai curar de dentro para fora. Quando a gente quebra, quando a gente fratura, né? Mas porque o movimento está sendo cuidado, está sendo amparado, né? Está sendo daqui a pouco, então, acompanhado por essa medicação que vai te ajudar nesses teus comportamentos que vão fazer com que, através da fala, através do teu reencontro interno, através da tua ressignificação com uma boa Uhum. psicoterapia, com um bom acolhimento, com uma boa rede de apoio amparado, né? Tu possa fazer, né? Essa cura. Como disse a Débora, né? Sempre digo que a depressão precisa ser tratada com duas pernas, medicação e psicoterapia. Pensar a vida, né? Uhum. Porque a gente é um só, não adianta a gente tratar só ali os neurônios, as coisas que estão trocando ali, enquanto que aqui dentro a gente não está se cuidando, né? E a gente precisa reconfigurar essa informação, inclusive na nossa sociedade, porque a nossa sociedade muitas vezes tem um preconceito sobre ir buscar ajuda, tem um preconceito sobre quem precisa de ajuda, né? Tem um preconceito sobre fazer um tratamento de saúde mental. E tá aí a nossa questão de saúde pública. Tá aí esse buraco, essa lacuna que fica, porque se estão ali os medicamentos, os terapeutas, os profissionais, estão as oportunidades de se olhar, é a nossa resistência a olhar para nós mesmas que nos adoece, né? De aceitar o Uhum. que a gente está vendo, né? Muitas vezes eu vejo assim, os próprios filhos, né? Os pais muitas vezes se sentem culpados pelo quadro dos filhos e eles ficam, ao invés de ajudando os filhos, eles ficam ali remoendo essa culpa e não querem assumir, às vezes, sua autorresponsabilidade pelo filho estar naquele quadro, porque não querem se expor. Olha que besteira. Não querem se abrir, não querem falar sobre, querem continuar cometendo daqui a pouco o mesmo padrão, o mesmo movimento que adoeceu, para curar. Como pode isso? Se um ambiente adoeceu alguém, como pode esse mesmo ambiente curar alguém? Se um grupo que Uhum. funciona de um jeito adoeceu alguém, funcionando desse mesmo jeito, o adoecimento vai continuar. Né? Então a rede de apoio ela é muito importante, a família é muito importante, o funcionamento deste lugar onde o sujeito está inserido precisa ser olhado, não só o sujeito. O sujeito é a Uhum. ponta do iceberg só, né? É o bode expiatório, como a gente falou, é quem denuncia, quem sente É. mais aquela dor que outros membros daqui a pouco daquela rede estão projetando em outras coisas, estão anestesiando com a bebida, estão negando, estão botando curativos ao invés de curar. Né? Então, o suicídio, ele
tão forte, né? Que quando um sujeito ele realmente não se ama a ponto de não se suportar mais, ele não tem nem pernas para caminhar. Ele precisa de colo, ele precisa de amparo, ele precisa de um farol. E a rede de apoio é isso, a rede de apoio é que realmente salva vidas, né? Fiquei pensando agora enquanto tu falava, né? De talvez a gente pensar juntos, todo mundo, né? Em alguma forma de conscientizar mais as pessoas, né? Porque aqui a gente está falando de pessoas de uma rede que já tem alguém com depressão ou de alguém que já tentou suicídio, enfim. Mas tem pessoas que não têm muito contato com isso e podem estar sendo talvez apoio de alguém e nem sabem, É, né? E como é que a gente pode fazer para conscientizar melhor essas pessoas? primeira coisa é falar, né? Conscientizar é, na verdade, trazer, né, à tona informações, trazer à tona verdades que não são faladas, né? E essa questão de conscientizar, a gente tem, assim, um funcionamento da nossa sociedade que nos conduz a não falar sobre o que não está dando certo. Como se errar não fosse humano, como se falhar não fosse o nosso maior objetivo, né? Nosso objetivo como ser humano é falhar, né, gente? É falhar para a gente poder resolver, poder melhorar. Então, quando a gente vive nesse lugar onde as expectativas do outro, onde a gente vive para responder também a esses padrões, a gente já precisa estar dando uma olhada para se conscientizar sobre como está conduzindo essa vida, né? Então, a gente percorre todos os dias por muitos lugares, a gente troca de papéis todos os dias, né? Todos os momentos, assim, a gente vai de filho para mãe, para amiga, para irmã, para namorado, para tia, a gente vai trocando de lugar. E nessas trocas vão trocando as exigências também, a gente vai sendo exigido de forma diferente. E essa conscientização dessa exigência com leveza, com cautela, com diálogo, com transparência, com humildade, isso tudo diminui esse nosso senso de autocobrança e que pode ajudar muitas pessoas a falarem sobre esse assunto. Poxa, eu tive um pensamento, poxa, sabe que eu me senti assim? E tá tudo bem tu te sentir assim. Não vai ser excluído por tu te sentir assim ou por tu ter tido esse pensamento. Bem pelo contrário, pode ser que a outra pessoa te diga, cara, sabe que eu também. E tu tá abrindo um canal. Tu tá abrindo um canal de humano para humano, de pessoa para pessoa. Né? A gente precisa sim de profissionais para tratar, mas a gente precisa ter um humano para a gente se abrir, para nos receber, né? Para nos acolher. Pensei nisso porque durante essa semana, num atendimento, surgiu esse questionamento, né? De que, por exemplo, numa equipe de trabalho, né? Às vezes a gente tá querendo falar, a gente tem uma certa intimidade, não somos melhores amigos, mas trabalha ali todo dia junto. É uma rede que tu tem também, né? Um suporte teu. Sim, uma rede bem importante. Então, até um paciente meu, né, colocou que, bom, às vezes eu tenho que falar alguma coisa brincando, Uhum. né? E às vezes o brincar falando sério é mais fácil. Então, às vezes a gente faz uma brincadeira sobre suicídio, enquanto que na verdade isso pode ser um sinal. E as falas nem sempre vão ser assim, eu estou pensando em acabar com a minha vida. Muitas vezes as falas vêm, Muitas vezes não é, eu né? queria só desaparecer. Eu não aguento mais. Eu estou cansada. Queria me esconder dentro de um buraco. Todos esses movimentos são ideações de não viver. São ideações de acabar com o que está acontecendo. Então, as narrativas, elas nos trazem muito dos sentimentos e das emoções do outro. E quando a gente está aberto para essas narrativas, a gente pode realmente trazer, e é algo que eu gosto muito, muito de disseminar, assim, celebre as tuas pequenas vitórias. E sabe, quando a gente está conectado com o nosso corpo, com a pequena vitória que é cada respirar, cada batida do nosso coração, quando a gente está conectado com as pequenas vitórias da natureza, de uma flor, de um passarinho, de um bichinho de estimação, são pequenas que são grandes, na verdade, são enormes, gigantes, Enormes. mas às vezes diante do problema que está grande, no hiperfoco, porque, né, quando se está
numa rigidez mental, se coloca o hiperfoco na catástrofe, né? As pessoas, elas perdem essa sensibilidade. Então, nós, enquanto meros participantes daquela história, ouvintes, a gente pode levar essa leveza sem fazer a pessoa se sentir como se o problema dela não fosse importante. Mas lembrando ela que além deste problema, ela também pode olhar para essa outra forma de viver, enquanto ela busca ajuda. E por ter essa outra forma de olhar o mundo, vale a pena buscar ajuda. Vale a pena falar sobre o que ela está sentindo até que ela não sinta mais. A felicidade, tu trouxe um pouquinho, né? Pequenas conquistas. Parece que muito durante a nossa vida a gente tem um objetivo final lá, né? De uma grande felicidade. Seja uma viagem, comprar uma casa, enfim, cada um com as suas felicidades, né? Mas gosto de falar também nas pequenas conquistas e gosto de usar as gotas de felicidade que a gente vai armazenando durante o dia, né? Durante a semana. E acho que é isso que é maior ainda do que essa grande felicidade final, né? São essas pequenas gotinhas que a gente vai tomando durante o dia, enfim, isso que vai nos dando força, né? E falando em tomar, queria voltar para o medicamento, só que a gente falou um pouco mal dele, né? Mas às vezes ele é necessário, né? A gente não é contra o medicamento. Não, por Como isso tu que falou do ele é gesso, como né? o gesso, entendeu? Ele é Isso. necessário, né? A gente precisa disso para poder organizar e daí olhar pra gente, né? O que eu tô sentindo. Então, as duas coisas juntas, como a Débora colocou antes, né? Elas funcionam muito bem. Terapia com o medicamento. A questão toda é que a gente não pode usar ele de bengala, não pode colocar nas costas do medicamento a responsabilidade ou todo o trabalho para esse quadro encerrar. Tem muitas variáveis, tem a rede de apoio, tem sim nosso autoconhecimento, nossa autorresponsabilidade, essa forma de olhar a vida com mais leveza. Todos esses movimentos são prevenções, né? São prevenções que a gente vai fazer para que a gente não chegue no vermelho, para que a gente fique só no amarelo, para que a gente volte para o verde, para que a gente tenha essa cura, transforme, né, esta realidade numa realidade que seja boa e que seja desejada ser vivida, né? Então, esse lugar de estar mesmo sofrendo é um lugar que todos nós estamos um pouquinho, todo dia a gente sofre um pouquinho. E negar, dizer, eu não tenho crise, né? Isso é a maior bobagem. A gente tem que aceitar e assumir nossas crises, né? E tá tudo bem ter crise, desde que tu não te deite nela, te agarre nela e faça dela tua verdade. Não coloque o hiperfoco nela. A gente tem que olhar para a crise como uma oportunidade de modificar alguma coisa, de encontrar uma nova estratégia, de conversar, de trocar, né? E a gente tem que se ver como humanos nesse momento. Como humanos falhos, sim, mas que também têm essa capacidade de ressignificar. Isso. Quando eu desejo feliz aniversário para as pessoas, com aquela mensagenzinha meio clichê, sempre coloco no fim, te desejo também problemas. Porque é isso que nos move, né? A gente tá sempre solucionando problemas na nossa vida, que não é nada de ruim, é ótimo, a gente precisa disso para continuar vivendo, né? E tu falou de desejo, onde a gente coloca desejo, as coisas acontecem. Então, a gente precisa deslocar, às vezes, esse desejo. O que eu tô desejando? O que eu tô desejando para mim? Né? E quando a gente está falando de um assunto tão sério, eu quero dizer para quem está nos escutando, para quem está aqui agora, para quem vai escutar isso aqui um outro momento, te acolhe. Te acolhe. Com as tuas qualidades, com as tuas faltas de habilidades. Mas é tu que está vivendo aí dentro. Tu sabe o que dói e o que não dói. E se tá doendo, te acolhe, porque assim vai ser possível que alguém te acolha. Porque enquanto a gente está negando, enquanto a gente está lutando contra a crise, contra o problema, não tem como a gente conhecer ele. E quando a gente não conhece algo, não tem como resolver. E daí, sem resolver, não tem como crescer. Daí a gente fica ali naquele mesmo degrau, andando em círculos, repetindo algumas situações na nossa vida, até que a gente aprenda o que a gente tem para aprender e possa, então, ir para o próximo desafio, para a próxima fase, para os próximos problemas.
né? Esse é um conteúdo que é muito importante que a gente possa ter na nossa mente, assim, o acolhimento, a gente se acolher, né? E quando a gente faz isso, a gente consegue fazer com o outro também, porque é a forma como a Exato. gente se trata, é a forma como a gente trata o outro, né? Uhum. Por isso que a gente fala tanto sobre o autocuidado, sobre o autoconhecimento, sobre o olhar para ti com afeto, com acolhimento, porque quando a gente tem esse mapa e a gente faz isso por nós mesmos, a gente Temos 30 segundos. a gente faz isso pelo outro também, né, Rebeca? Então se abracem, se cuidem, se ouçam, né? E cuidem do seu corpo também. A gente nem deu tempo de falar muito do corpo, mas é isso aí então. Muito Obrigada, obrigada, Rebeca. beijos Um e beijo. procurem a gente caso preciso, né? Estamos aqui. Estamos aqui. Tchau! Tchau, meu bem.